Boa noite. Nós estamos muito felizes que você veio louvar a Deus conosco, mesmo que de longe. Então vamos engrandecer o nome do Senhor agora. Seja engrandecido, ó Deus da minha vida. Tu és o Deus da minha salvação. És a minha rocha, a minha segurança. Meus lábios sempre te exaltarão. Aleluia. Te louvo, pois sei que sobre todos és Senhor. Aleluia. Te louvo, pois sei que sobre todos és Senhor. Engrandecer o seu nome nessa noite. Queremos que o Senhor seja o centro da nossa adoração, que os nossos corações estejam realmente no Senhor, que nenhuma dificuldade, que nenhuma adversidade venha tirar do nosso coração a vontade de louvar ao Senhor de verdade, Pai. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Durante essa semana, nós passamos por muitas dificuldades e reviravoltas. A gente está vivendo uma pandemia mundial, o que já assusta muito. O fato de não poder sair de casa, de ter que trabalhar de casa, ou alguns nem poder trabalhar. Não saber como vai ser o sustento do próximo mês, se haverá emprego no próximo mês. E ainda, junto com a pandemia, temos a crise econômica que ainda desencadeou aí uma crise no governo, uma crise política. E às vezes a gente olha tudo isso e pensa, cadê Deus? Cadê Deus no meio dessa bagunça toda que a gente está vendo? O que está acontecendo? Eu estou perdido, eu não sei o que eu vou fazer, não sei como vou pagar a conta no mês que vem, não sei quem é que vai ser o presidente no ano que vem, não sei quem não sei se eu vou estar vivo no mês que vem.
E às vezes isso aflige o nosso coração e nos derruba, nos abate de uma forma tão difícil. Mas eu queria dizer para você que nós, como cristãos, temos nosso coração firmado em Cristo. E o Senhor é a nossa rocha. É Ele quem nos dá alegria, mesmo em meio a dificuldades, a dores, as dificuldades. E eu queria ler com você Salmos 18. E Davi escreve assim: Eu te amo, Senhor. Tu és a minha força. O Senhor é a minha rocha, minha fortaleza e o meu libertador. Meu Deus é o meu rochedo, em quem encontro proteção. Ele é o meu escudo, o poder que me salva e o meu lugar seguro. Clamei ao Senhor, que é digno de louvor, e Ele me livrou de meus inimigos. Os laços da morte me cercaram, torrentes de destruição caíram sobre mim. A sepultura me envolveu em seus laços. A morte me pôs uma armadilha em meu caminho. Em minha aflição clamei ao Senhor. Sim, pedi socorro ao meu Deus. De seu santuário Ele me ouviu. Meu clamor chegou aos seus ouvidos. O Senhor nos escuta. Ele sabe que a gente está passando por tudo isso e Ele sabe o quanto às vezes é difícil e o quanto às vezes dói. Mas a gente tem fé nele e a gente sabe que é Ele que traz paz para o nosso coração. E no fim de todas essas coisas, o nome de Cristo é glorificado porque nós sabemos que as adversidades nos fazem mais parecidos com Ele, porque o Senhor tem trabalhado nas adversidades, sim. Então, não fique preocupado. Estamos sendo moldados por Ele, porque no fim das contas tem tudo a ver com Ele. Eu vá correndo sem direção, mesmo que eu me canse de lutar ou esperar algo acontecer, mesmo que eu me encontre em meio ao caos, eu sei que tudo continua sendo dele. Eu sei que posso sempre andar com Ele. Eu sei que seu amor é duradouro e é para sempre. Eu sei que o seu amor é pra mim. Tem tudo a ver com Ele. Com Ele eu sei pra onde eu devo ir. Tem tudo a ver com Ele. A cruz revela o seu amor por mim. E mesmo se eu me abalar, o teu amor vai sustentar tudo que há em mim. Tudo que há em mim.
os montes se movam, ainda que as colinas subam, o teu amor por mim permanecerá. Teu amor por mim permanecerá. Ainda que os montes se movam, ainda que as colinas subam, o teu amor por mim permanecerá. Teu amor por mim permanecerá. Tem tudo a ver com ele eu sei pra onde eu devo ir. Tem tudo a ver com ele. A cruz revela o seu amor por mim. E mesmo se eu me abalar, o teu amor vai sustentar tudo que há em mim, tudo que há em mim. Amém. Queria estar convidando os irmãos agora para uma reflexão sobre dízimos e ofertas. A próxima canção será para esse momento. E queria estar chamando a atenção para os irmãos no momento que a gente vive hoje, que em meio a tudo isso, algumas pessoas receberam auxílio emergencial do governo e podem se perguntar: eu devo dar dízimo do auxílio emergencial do governo? Essas perguntas podem surgir. Eu queria chamar a atenção dos irmãos para que não se façam esses tipos de perguntas, porque isso revela religiosidade dentro da gente. A Bíblia fala que Deus ama quem dá com alegria. Então, você pode dar uma quantidade enorme de dinheiro, se isso não tiver no seu coração de maneira sincera, não sobe como um cheiro agradável ao Senhor, não agrada ao Senhor. E se você der uma quantidade minúscula de dinheiro, só que isso está no seu coração porque é o que você pode, e é o que você quis dar de acordo com o que estava no seu coração, de maneira sincera, Deus ele recebe de maneira muito alegre da sua parte, mesmo que seja pouco, porque isso veio do seu coração. Então essa palavra de que Deus ama quem dá com alegria, isso nos liberta de toda essa religiosidade. Então não importa a fonte dos seus recursos, se você tem que dar o dízimo ou não, mas que isso venha do seu coração. Porque é aí que Deus ele recebe com alegria. A próxima canção trata disso. Essa paz que eu sinto em minha alma não é porque tudo me vai bem. Essa paz que eu sinto em minha alma é porque eu louvo ao meu Senhor. Só por ele pude obter. Ele é Jesus, meu amigo, meu Senhor, o Salvador. Só por ele ganhei a vida eterna com Deus. Vou lembrar desde o amor
sei que tua graça me basta. Me aquece meu coração sofrer. Sei que o seu poder me encontra e me abraça. Ó Deus, queremos te agradecer, Pai, por nos trazer aqui à tua casa para louvar ao Senhor. E podemos transmitir isso para as pessoas. O Senhor nos dá ferramentas para isso e também recursos para que as pessoas possam assistir de suas casas esse culto, Pai. Te louvamos, Pai, por tudo isso e pedimos cura para essa nação, Pai, em toda essa questão pandêmica e política, econômica que se assola nesse país, Pai, que o Senhor traga cura, Pai, tenha misericórdia dessa nação, Deus. Quero te entregar de maneira muito especial agora, em oração, dízimos e ofertas, Pai. Que isso tudo seja feito com alegria para o Senhor, em espírito e em verdade. É isso que te oramos e agradecemos no nome de Jesus. Amém. Boa noite, irmãos. Mais um domingo, hoje domingo culto dirigido pela juventude. E eu queria trazer a mensagem de hoje pensando em uma pergunta que eu respondi semana passada. Na semana passada, alguns irmãos me perguntaram sobre a atuação de Satanás e a possibilidade de Satanás agir no mundo físico para atrapalhar o bem dos filhos de Deus. Será que Satanás ele tem poder para agir no mundo físico e atrapalhar a vida, atrapalhar o bem dos servos de Deus? Será que Satanás tem esse poder? E aí, sempre que eu respondo essa pergunta, e normalmente quando as pessoas respondem essa pergunta, o primeiro caso que vem à mente é Jó, o caso de Jó. E hoje eu gostaria de não só responder essa pergunta, mas olhar o primeiro capítulo de Jó e tirar algumas lições para a nossa vida nessa época em que estamos de pandemia. Antes de qualquer coisa, eu já quero deixar frisado que a história de Jó e a experiência de Jó, ela é uma história e uma experiência particular. É algo que nunca aconteceu antes de Jó na Escritura e também não aconteceu depois, em nenhum outro momento da Escritura. A história de Jó, ela é extremamente particular. Então eu já queria deixar isso frisado e trazer a lição principal do livro de Jó, que é qual é a nossa motivação ao buscar o Senhor. Então, pensando nisso e também diante de um livro que tem algumas dificuldades, né? Eu queria orar e pedir a instrução de Deus para que Deus ele não só abra a nossa mente para compreender a Escritura, mas para que Ele abra o nosso coração de maneira em que nós aceitemos aquilo que Ele mostra na Escritura e como o Senhor se revela. Vamos orar? Senhor, eu quero Te agradecer por esse momento em que nós vamos refletir na Tua Palavra. Te peço para que o Senhor abra a nossa mente, o nosso coração, para que sejamos capazes de contemplar as maravilhas da Tua lei. Senhor, nos ajude, Senhor, a ler a Tua Palavra de maneira em que ela não só entre na nossa mente, mas que sejamos avaliados por ela. E depois de sermos avaliados, sejamos trabalhados pelo Espírito e transformados em pessoas mais parecidas com Jesus. Pai, que esse momento não seja um momento só de conhecimento, mas que esse momento seja um momento de transformação. Esse é o meu desejo, em nome de Cristo. Amém. Amém. A gente vai fazer de uma maneira diferente. Para aprender um pouco mais sobre a lição de Jó, sobre a lição do livro de Jó, eu quero fazer assim, nós vamos ler em blocos o texto, até porque eu fazer uma leitura muito extensa, você me assistindo no vídeo é um pouco mais difícil, né, da gente acompanhar. Mas então a gente vai ler em blocos, por dois motivos. Primeiro, para as leituras ficarem menores e também porque eu quero criar expectativas no seu coração. Eu quero criar as expectativas que o escritor, usado por Deus, queria criar nos seus leitores. Então vamos fazer o seguinte, vamos começar a ler. O primeiro trecho que a gente vai ler é do capítulo 1, do versículo 1 até o versículo 5. Está escrito assim: Havia um homem chamado Jó, que vivia na terra de Uz. Ele era íntegro e correto, temia Deus e se mantinha afastado do mal. Tinha 7 filhos e 3 filhas. Era dono de 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de boi, 500 jumentas. Também tinha muitos servos. Na verdade, era o homem mais rico de toda aquela região. Os filhos de Jó se revezavam em preparar banquetes em suas casas e convidavam suas 3 irmãs para celebrar com eles. Quando terminavam esses dias de festas, Jó mandava chamar os seus filhos,
a fim de purificá-los. Levantava-se bem cedo e oferecia um holocausto em favor de cada um deles, pois pensava: pode ser que meus filhos tenham pecado e amaldiçoado Deus em seu coração. Essa era uma prática habitual de Jó. A coisa mais importante para nós entendermos o livro de Jó é compreender quem era Jó. O personagem, quase que o personagem principal. Nós sabemos que de toda a escritura o personagem principal é Deus, mas nessa narrativa de Jó, a pessoa que está com os holofotes, elas estão centrados na pessoa de Jó, e esse personagem nós precisamos compreender bem. Em primeiro lugar, o autor bíblico, ele faz questão de enumerar algumas características de Jó. Por exemplo, ele vai falar primeiro do caráter de Jó. E para falar do caráter de Jó, ele vai usar alguns adjetivos. Ele diz que Jó era alguém íntegro, Jó era alguém reto, alguém que temia a Deus e habilidoso em se desviar do mal. Jó era alguém que tinha um caráter irrepreensível, ele era uma pessoa boa de caráter. Além disso, ele era uma pessoa que tinha muitas posses. E dentre as posses também entra os seus filhos, né? Jó, ele tinha 7 filhos e 3 filhas, mulheres. Ter muitos filhos naquela época, filhos homens, era sinal de prosperidade. E também ter muitos filhos era o que assegurava a aposentadoria, a tão esperada aposentadoria por nós hoje, né? Além disso, ele tinha muitos animais. O gado dele era grande, ao ponto em que ele tinha muitos servos. O texto bíblico nem sequer enumera o número de servos para mostrar a quantidade. E a descrição que o autor bíblico termina fazendo de Jó é que ele era o maior, o mais poderoso, o mais rico de toda aquela região. Que região era essa? Em primeiro lugar, Jó não era um judeu. Jó não era um judeu, ele não fazia parte do povo de Deus. Isso para um judeu já era muito estranho, porque prosperidade para um judeu é sinal de bênção de Deus. E como é que Deus abençoou tanto um homem que nem sequer era judeu? Para o judeu isso era muito estranho. Jó, ele era alguém que era de Uz. Uz era uma cidade que ficava no deserto sírio. Ele não era não era um israelita, não era um hebreu, não era um judeu. Na realidade, Jó é antes do nascimento da nação de Israel. Ele era anterior a esse tempo. Então, nós olhamos para cá, nós olhamos para o relato de um homem extremamente abençoado. E não só extremamente abençoado, um homem que tinha um caráter invejável e, se podemos dizer assim, humanamente impecável. Só que venhamos e convenhamos, as características que o autor descreve Jó, elas são impossíveis para que a gente averigue de maneira total. Por exemplo, integridade. Eu só posso medir a integridade de alguém de acordo com o que eu vejo a pessoa fazer. Eu de maneira nenhuma tenho condições de saber se ela é totalmente íntegra. Por quê? Eu não vejo o coração dela, não vejo os pensamentos, não sei o que ela sente, a não ser que isso seja transformado em atitude, a não ser que isso seja externalizado. Então talvez você esteja olhando assim, falando assim: Silas, ele é descrito como um homem muito bom, mas esse relato ele não é tão confiável porque foi um homem que descreveu. Para confirmar isso, Deus fez questão de repetir as qualidades morais de Jó. E aí agora nós entramos num novo patamar. A história de Jó vai mudar de cena. O foco vai sair de Jó. E agora o palco da trama desse livro vai para o céu. E eu quero que você leia junto comigo os versículos seguintes, em que no céu há uma reunião de anjos e Deus conversa com Satanás. Olha só o que está escrito a partir do versículo 6. Certo dia, os anjos vieram à presença do Senhor e Satanás, o acusador, veio com eles. De onde você vem? Pergunta o Senhor. Satanás respondeu: estive rodeando a terra e observando o que nela acontece. Então o Senhor perguntou: você reparou no meu servo Jó? Você reparou no meu servo Jó? Não há ninguém na terra como ele. É homem íntegro, correto, teme a Deus e se mantém afastado do mal. Satanás respondeu: é verdade, mas Jó tem bons motivos para temer a Deus.
Tu pusestes um muro de proteção ao redor dele, de sua família e de seus bens, e o abençoaste em tudo que ele faz. Vê como ele é rico. Estende tua mão e toma tudo o que ele tem, e certamente ele o amaldiçoará a sua face. Ele amaldiçoará na tua face. Pois bem, você pode prová-lo, disse o Senhor. Faça o que quiser com tudo que ele possui, mas não lhe cause nenhum dano físico. Então Satanás saiu da presença do Senhor. Nesse momento em que o livro muda a cena, nós temos um relato, primeiro, um relato de algo que acontece no céu, é uma informação extremamente privilegiada. Mas é um relato que nos causa desconforto. Num dia em que os filhos de Deus se apresentaram diante do Senhor, os filhos de Deus, os anjos, Satanás marcou presença. Para mim e para você é estranho Satanás na presença de Deus, né? Mas Deus não o rejeita, Deus não o expulsa e Deus não o censura. Deus parece não dar tanto valor à presença de Satanás, e isso faz com que a gente pense já na nossa realidade aqui. Satanás, ele não é onipresente, ele não está em todos os lugares, mas ele tem liberdade para andar na terra. E talvez Satanás esteja rondando, e em uma de suas rondas ele passe pela nossa igreja, pela sua casa, seus demônios passem pelos seus ambientes de trabalho. Não tem um lugar em que nós ficamos numa redoma em que esses inimigos de nossas almas não possam entrar. Interessante que Satanás aqui está na presença do Senhor. Outra coisa interessante que eu vejo aqui é que quem inicia a conversa não é Satanás. Imagine que naquela reunião Satanás está lá no meio do povo e Deus o chama. Ei, Satanás! E chama ele e faz uma pergunta: de onde você vem? Essa pergunta, ela não está relacionada ao fato de que Deus não sabe onde Satanás estava e nem o que ele estava fazendo. Na realidade, o nosso Deus, ele é onisciente, ele é onipresente, ele sabe de todas as coisas e ele está em todos os lugares. Ele não faz uma pergunta porque está com dúvida, ou porque ele espera que Satanás lhe dê uma informação que ele não tem. Não. O Senhor faz essa pergunta como uma pergunta formal para alguém que vai prestar relatório. Eu não sei se você já teve que prestar relatórios, mas aí você chega diante de alguém superior a você, e essa pessoa fala: relate sua parte. E aí você presta relatório do que você está fazendo. É mais ou menos isso que Deus está fazendo, uma reunião formal dos anjos. E Satanás é chamado por Deus para prestar um relatório. E aí o Senhor pergunta: de onde você vem? E Satanás diz: eu estava rodeando e observando o que estava acontecendo na terra. Em momento nenhum Satanás pergunta de Jó. Em momento nenhum Satanás fala de Jó. Para nosso assombro, quem iniciou o assunto é Deus. E Deus fala para Satanás assim: você reparou no meu servo Jó? Isso é extremamente perigoso. Imagina Deus falando de você para que Satanás reparasse em você. Eu nem ia querer que Deus ficasse falando para mim que Satanás quer reparar na minha vida, não. Mas Deus, ele chama a atenção de Satanás por um motivo. Deus chama a atenção de Satanás para a vida de Jó por um motivo. Porque as características que todas as pessoas viam na terra, elas eram reais no céu. Agora quem está falando aqui é o Senhor. E o relatório que ele vai dar sobre o caráter de Jó é perfeito. O relatório que ele vai dar sobre o caráter de Jó é completo. E o relatório que ele vai dar sobre o caráter de Jó não inclui suas atitudes, mas inclui os pensamentos, sentimentos e as intenções do coração de Jó. E quando Deus fala de Jó para Satanás, ele diz: Jó é um homem íntegro, reto, temente a Deus e sábio em desviar-se do mal. Mas não só isso. Ele diz para Satanás que não há ninguém na terra que seja semelhante a Jó. Esse diagnóstico sobre a vida de Jó, ele é confirmado depois em Ezequiel, quando Deus ele vai prometer um cativeiro babilônico para Israel. E aí Ezequiel clama ao Senhor, e o Senhor diz assim: ei, Ezequiel, não. Ninguém será livrado disso. Nem que estivesse aqui Noé, Daniel e Jó, eu deixaria de trazer justiça a essa situação. Eu deixaria de julgar o meu povo. Nem que Noé, Daniel e Jó estivessem aqui, o povo de Israel seria liberto do julgamento por causa dos seus pecados.
E Noé, Daniel e Jó não seriam capazes nem de livrar os próprios filhos. Eu livraria eles por sua justiça, mas por sua justiça não seriam capazes nem de livrar os próprios filhos. O Senhor continua confirmando o caráter íntegro, a integridade moral de Jó, diante de Satanás e posteriormente diante do profeta Ezequiel. Satanás, ele vai responder a pergunta de Deus, a pergunta que Deus fez, né? Você reparou no meu servo Jó. E a primeira coisa que Satanás faz, como acusador, esse é o significado do nome Satanás. Na realidade, Satanás não é nenhum nome, é um título. Satanás significa o acusador, o opositor, o inimigo. Quando Satanás vai falar de Jó, ele ataca duas pessoas. Em primeiro lugar, ele ataca Jó. Ele diz assim: não é sem razão que Jó te teme, Senhor. Não é sem razão. Jó é interesseiro. Você abençoa ele. Ele é interesseiro. Não é sem razão. O Senhor colocou um muro em volta dele, colocou um muro em volta da família e de tudo que ele tem. Tudo que Jó toca prospera. Não é sem razão que Jó, ele teme a Deus. Para ele, temer a Deus é rentável, é proveitoso. Jó é interesseiro. Só que ao fazer essa acusação, Satanás não acusa só Jó, ele acusa Deus. Porque ele fala assim: não é sem razão que Jó teme a Deus. Tu, Senhor, o abençoas demais. Tu, Senhor, o mima. E aí, além de dizer que Jó é interesseiro, Satanás também diz que Deus é interesseiro. É como no argumento de Satanás, o que ele está dizendo é o seguinte: Jó, ele teme ao Senhor, porque ele é abençoado. E tu, Senhor, só é temido, porque o Senhor abençoa seus servos. E tem mais. No argumento de Satanás, Satanás diz assim: tu abençoa teus servos com segundas intenções. O Senhor quer que ele seja temido. E aí Satanás faz uma proposta que nos tira assim, que nos faz ficar extremamente desconfortáveis. Satanás fala assim: toca nas coisas de Jó. Toca. Tira tudo que ele tem. E aí o Senhor vai ver que essa máscara de bom moço vai cair. O Senhor vai ver que toda essa integridade moral vai esvair pelo ralo. Para nosso assombro, o Senhor, ele diz: tudo bem, façamos assim. Vamos testar meu servo Jó. Aqui começa um momento que vai ditar o tom que a gente tem que ler o livro todo. A desgraça de Jó, o sofrimento de Jó, é decorrente de uma conversa entre Deus e Satanás, em que Satanás acusa Jó e Deus de ser interesseiro. E o Senhor, na sua soberania, permite que o plano de Satanás, a sugestão dada por Satanás seja levada adiante. Olha só o que aconteceu nesse teste. Vamos ler mais um pouquinho? Versículo 13. Certo dia, quando os filhos e filhas de Jó estavam num banquete na casa do seu irmão mais velho, chegou à casa de Jó um mensageiro com esta notícia: os seus bois estavam arando e os seus jumentos pastando perto deles, quando os sabeus os atacaram. Roubaram todos os animais e mataram todos os empregados. Só eu escapei para lhe contar. Enquanto falava, outro mensageiro chegou com a notícia: o fogo de Deus caiu do céu e queimou todas as suas ovelhas e todos os seus pastores. Só eu escapei para lhe contar. E enquanto ele falava, outro mensageiro chegou com esta notícia: 3 bandos de saqueadores caldeus roubaram os seus camelos e mataram os seus servos. Só eu escapei para lhe contar. Enquanto ele ainda falava, ainda outro mensageiro chegou com esta notícia: seus filhos e filhas estavam num banquete na casa de seu irmão mais velho. De repente, veio do deserto um vendaval terrível e atingiu a casa de todos os lados. A casa derrubou. A casa desabou, e todos os seus filhos morreram. Só eu escapei para lhe contar.
Certo dia, no momento em que os filhos de Jó festejavam, no momento de festa, para Jó foi um dia de luto. É incrível a velocidade em que o texto sai de um momento de festa, de um banquete, e vira um momento de luto. A velocidade em que os servos chegam, um com uma notícia pior que a outra, e numa velocidade incrível, enquanto um ainda falava, o outro atropelava com outra mensagem, enquanto este segundo ainda falava, o terceiro atropelava com outra mensagem, enquanto o terceiro falava, o quarto atropelava com outra mensagem. As notícias que Jó recebeu aqui, e a velocidade a qual elas foram entregues, faria qualquer um de nós perder o chão. Qual seria a sua atitude ao ouvir isso? Qual seria a sua atitude ao ouvir isso? Antes da gente olhar a atitude de Jó, eu quero frisar algo que às vezes passa desapercebido aos nossos olhos. Hoje, por causa da influência do pentecostalismo na nossa vida, tudo que é ruim que acontece na vida do crente, a gente bota a culpa no Satanás. Não é assim? Tudo que é ruim. O feijão queimou, a culpa é do Satanás. O arroz queimou, a culpa é do Satanás. Você estava entrando na igreja, tropeçou na rampa, a culpa é do Satanás. Tudo que acontece de ruim na vida do crente hoje em dia, a culpa é do Satanás. Só que quem que mandou todo esse sofrimento para Jó? Infelizmente, por causa dessa influência, nós acabamos por dar a glória a Satanás de coisas que Satanás não fez. E nós atribuímos a Satanás um poder que ele não tem. Eu quero que você olhe comigo algumas coisas. Primeiro, não era plano de Satanás, Satanás, pessoalmente tocar na vida de Jó. Ele nunca pediu isso. Satanás não pediu isso. Essa não era a vontade de Satanás. Olha o que Satanás pede a Deus no versículo 10. No versículo 11, perdão. Satanás falando com Deus, ele fala assim: estende a tua mão. O plano de Satanás era que Deus tocasse na vida de Jó. Não Satanás, ele pessoalmente tocasse na vida de Jó. Isso não fazia parte do plano. Mas será que nesse momento, quem foi que mandou essas coisas? E eu quero enfatizar, talvez olhando para a situação, a gente vê que dois dos desastres aconteceram por povos estrangeiros. O primeiro pelos sabeus e o terceiro pelos caldeus. Mas o segundo e o quarto tem coisa estranha aí. Vamos olhar quem foi que mandou o sofrimento para Jó. Segundo o sofrimento, o versículo 16 diz assim: enquanto o mensageiro ainda falava, enquanto ele ainda falava, outro mensageiro chegou com esta notícia: o fogo de Deus, o fogo de Deus caiu do céu e queimou suas ovelhas. É interessante a percepção desse servo, que ele vê fogo caindo do céu, algo que não é comum. A gente vê chuva caindo do céu, a gente vê granizo caindo do céu, mas a gente não vê fogo caindo do céu. Essa expressão fogo de Deus, ela pode ser interpretada de algumas maneiras. Primeiro, ela pode ser interpretada como um fogo extremamente grande, e aí a palavra de Deus, o fogo de Deus seria um fogo grande demais. Mas isso daqui parece não se encaixar. Porque quem já viu fogo cair do céu? Aqui, o servo de Jó reconhece que quem está mandando fogo é Deus. E a última notícia que Jó vai ter, a notícia da morte dos seus filhos, ela está associada ao vento. O mensageiro chega e diz: um vento terrível bateu sobre os 4 cantos da casa, e a casa desabou. Todos morreram. Só eu sobrei para contar a notícia. Minha pergunta para você é que, diante das palavras, o fogo de Deus, diante do vento que bateu e matou os filhos de Jó, o vento que bateu, destruiu a casa e matou os filhos de Jó, quem foi o autor? Quem foi aquele que trouxe sofrimento para a vida de Jó? Sei que, olhando para isso e para essa explicação, o seu coração deva ter ficado angustiado. O seu coração deve ter estranhado. E talvez você esteja pensando, e eu estou conseguindo criar a expectativa que eu queria criar, e você pensando: Silas,
É isso mesmo que você está querendo dizer? Aonde essa história vai chegar? Que resposta você daria se fogo de Deus caísse dos céus e consumisse seus bens? Se um vento viesse no deserto, batesse contra a casa dos seus filhos, e destruindo a casa, matassem todas as pessoas que ali estavam, menos alguém. Alguém foi poupado para te contar. Soberanamente poupado para te contar. Como você reagiria? Eu não tenho condições de saber como você reagiria. E também não tenho nem condições de saber como eu reagiria. Nunca passei por uma situação tão difícil assim. Mas nós temos condições de saber como Jó reagiu. E talvez aprender alguma coisa com essa lição. Como será que Jó reagiria? Sabendo que a desgraça, que o sofrimento que veio à vida dele, foi a mão de Deus, o Todo-Poderoso, tocando. Vamos olhar? Versículo 20 diz assim: Então Jó se levantou, rasgou o seu manto, depois raspou a cabeça, prostrou-se com o rosto em chão e em adoração disse: Saí nu do ventre de minha mãe, e estarei nu quando partir. O Senhor me deu o que eu tinha, e o Senhor tomou. Louvado seja o nome do Senhor. Em tudo isso, Jó não pecou, nem culpou a Deus. A resposta de Jó nos assombra. Como eu falei, se fossem nós tão influenciados pelo pentecostalismo, com certeza nós, de imediato, automaticamente atribuiríamos o mal a Satanás. Mas Jó, de maneira nenhuma, Jó nem sequer pensou, nem agora e nem no restante do livro, que isso poderia ter algum dedinho de Satanás. Jó nem sequer pensou que Satanás talvez estivesse envolvido nisso aqui. Nem ele e nem seus amigos. E eles sabiam, eles tinham conhecimento de que anjos malignos existiam. Eles tinham conhecimento de que anjos com culpa diante de Deus existiam. Porque um dos amigos de Jó diz que Deus ele toma as pessoas por pecadoras e os anjos têm culpa diante do Senhor. Um dos amigos de Jó diz. Eles sabiam da existência de anjos maus. Mas em momento nenhum, Jó cogita a ideia de que talvez Satanás estivesse envolvido no que estava acontecendo com ele. Mas pelo contrário, ele entende que aquela situação de sofrimento, de dor, estava sendo soberanamente enviado por Deus. E a resposta dele é a coisa que mais me assombra. O que Jó faz? Em primeiro, ele tem uma postura de súplica. Ele levanta, ele rasga o seu manto, ele raspa a cabeça e se prostra com o rosto em terra. Isso na cultura antiga, na cultura do Antigo Testamento, é uma demonstração de humilhação. É alguém se humilhando diante de alguém que é poderoso, se humilhando diante de Deus, pedindo misericórdia. E Jó é isso que ele faz, mesmo sabendo que ele não tinha culpa nenhuma. Ele se dobra diante de Deus e pede por misericórdia. Só que Jó, ele não só pede por misericórdia, ele dá um passo a mais, que às vezes é o passo que a gente não dá. Quando a situação ruim vem, nós choramos, nós clamamos a Deus por misericórdia, nós pedimos o socorro, mas nós não damos o passo a mais. Jó deu um passo a mais. Ele suplicou e ele adorou. Ele teve um momento de adoração. Eu não posso dizer com toda certeza de que esse trecho que Jó está fazendo aqui é uma canção ou uma poesia. Mas é uma maneira artística de louvar o Senhor. E no meio da dor, vamos imaginar que ele entoou uma canção ou ele declarou uma poesia. A poesia de Jó é a consciência de quem ele era e de quem Deus é. Ele diz: nu eu saí do ventre da minha mãe, e nu eu voltarei, e nu eu partirei. Jó ele entende: olha, eu sou humano, eu sou pó, não trouxe nada de valor quando nasci, e não vou levar nada de valor quando eu morrer. Na sepultura não há lugar para bens. No pós-morte não há espaço para riquezas. No pós-morte não há espaço para poupança.
eu nasci sem nada e sem nada eu vou partir. Porque eu sou um ser humano mortal e pó diante de Deus. E ele ainda reconhece quem Deus é e o poder de Deus, e ele diz assim: Deus deu tudo que eu tinha. Nós somos rápidos em dizer e agradecer a Deus por tudo aquilo que Ele nos deu. É muito fácil nós olharmos para as coisas que temos e falar assim: foi Deus que deu. Muito fácil. Isso é muito claro, principalmente se as coisas que temos são boas. Foi Deus que nos deu. Só que Ele diz mais, Ele dá mais um passo. Ele diz: foi Deus quem me deu tudo que eu tinha. E foi o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, quem tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Jó louva. Diante do desespero, do sofrimento, mesmo sabendo que esse sofrimento, esse desespero estava sendo coordenado pela mão soberana, graciosa, poderosa, misericordiosa de Deus, Jó louva. Mesmo com dores, no luto, Jó louva. Qual seria então a lição principal do livro de Jó? Qual seria a lição principal? Muitas pessoas têm associado o livro de Jó a uma resposta ao sofrimento, e eu queria te dizer que esse não é o intuito do livro de Jó. Apesar de ele demonstrar sofrimento, ele não explica. Jó termina o livro sem saber por que sofreu, e a explicação do livro todo sobre o sofrimento não é a das melhores. A gente não gostaria de ouvir essa explicação para o sofrimento. De que Deus, em sua conversa com Satanás, permitiu que o sofrimento atingisse a vida de um homem santo, justo e irrepreensível, na terra e nos céus, para comprovar que nem Jó e nem Deus são interessados. Essa explicação não é boa. Também, o livro de Jó não mostra que sofremos em punição aos nossos pecados. Na realidade, no capítulo 2, versículo 3, Deus vai falar assim: olha, falando com Satanás, você intentou que eu atingisse a vida de Jó sem motivo. Jó não tinha motivo, Jó era íntegro. Deus não está punindo pecados. E esse é o argumento de que Deus estava punindo o pecado de Jó, um pecado escondido. Esse é o argumento de todos os amigos de Jó. Sabe qual que é o argumento dos amigos de Jó? Jó, você é soberbo. Jó, você é orgulhoso. Jó, você é arrogante, olha como você fala. Você quer ser maior do que Deus. Você é arrogante, você é soberbo. E aí os amigos falam: não é à toa que você está assim, porque você tem escondido o pecado no teu coração. Só que Deus não gosta dessa avaliação. No capítulo 42 de Jó, Deus vai se dirigir a um dos amigos de Jó e diz assim: ei, Elifaz, eu estou irado com você e com seus dois amigos, porque vocês não falaram o que é certo a meu respeito, como fez o meu servo Jó. Jó não estava sofrendo por um pecado escondido. Jó não era soberbo. Jó não era arrogante. Jó não era desonesto. Jó não era imoral. Jó é descrito como um homem irrepreensível, um homem reto, um homem que temia Deus e um homem que se desviava do mal. E Deus conclui isso dizendo: não havia nenhum homem na terra como Jó. O que os amigos de Jó fizeram para com a vida de Jó, eu e você às vezes fazemos quando lemos o livro e falamos: Jó é soberbo, olha só o que ele disse. E a avaliação de Deus no final do livro é: estou irado com você, Elifaz, e com seus dois amigos, pois vocês não disseram o que é certo ao meu respeito, assim como fez o meu servo Jó. Basicamente, quando os amigos acusavam Jó de esconder um pecado, eles acusavam o próprio Deus de ser um Deus vingativo, um Deus que fica olhando dos céus, esperando que os seus servos tropecem para que ele os puna. Um Deus vingativo, muito mais parecido com as divindades pagãs daquela época do que com um Deus verdadeiro, ao qual se revela na palavra como misericordioso e compassivo, disposto a perdoar, galardoador daqueles que o buscam. O que os amigos de Jó fazem é um exemplo claro daquilo que Jesus, no capítulo 7 de Mateus, diz: não julguem para não serem julgados. Um juízo temerário. Eles se colocam no lugar de Deus
E dizem, Deus não tinha outra resposta a dar a você, Jó, a não ser punir você por sua arrogância, apontando para um homem justo e dando a ele pecados que ele não tinha. Você faz isso? Olha para o sofrimento dos outros e diz, bem feito. Bem feito. Não é à toa que sofre. Olha o que ele faz com a esposa dele. Olha como ele cria os filhos. Não é à toa que o filho agora faz isso com ele. Não é à toa que ele está perdendo o emprego. Nunca chegou na hora em lugar nenhum. Será que você, às vezes, não tenta se colocar no patamar de Deus? E dizer, olha, todo o sofrimento que as pessoas recebem são retribuições de Deus para os seus pecados? E aí você toma um papel de juiz e Deus, na sua mente, se torna um papel de carrasco. O problema, a lição ensinada pelo livro de Jó não é essa. É um homem justo, que sofre. Jó também não estava preocupado com o sofrimento. Se você for ler o livro todo, você vai ver que o problema de Jó não é nem se ele está sofrendo ou não. O problema de Jó é por que, se ele é irrepreensível, por que o justo sofre? Esse é o problema de Jó. Jó não está preocupado com o sofrimento, mas com o porquê de sofrer. Então, nós devemos olhar para algo um pouquinho, que talvez fique esquecido na narrativa, porque são 42 capítulos, né? A gente não vai lembrar, às vezes, quando está no capítulo 40, o que aconteceu no capítulo 1 e 2. Mas parece que a lição principal do livro de Jó tem a ver com o capítulo 1. Da conversa entre Deus e Satanás. Da primeira conversa entre Deus e Satanás, em que Satanás acusa Jó de ser interesseiro e acusa Deus de ser interesseiro. A lição que o livro inteiro de Jó nos ensina é uma reflexão sobre o nosso motivo de adorar a Deus. Jó é um exemplo de alguém que não era interesseiro e temia a Deus e se manteve fiel até o fim. Se manteve temente ao Senhor até o fim. Tanto que o Senhor pede para que o Jó seja um instrumento de bênção, que ele ore por seus amigos. Para que os amigos entendam, Jó não tinha pecado. Não era por causa disso o sofrimento dele. É certo que Jó era pecador, como qualquer outro homem. Mas o sofrimento de Jó não veio por causa de algum pecado que ele escondia. O sofrimento de Jó veio das mãos de Deus e nós não sabemos o porquê. Essa a concepção deles nós sabemos agora lendo, sabemos dessa conversa de Deus e Satanás. A lição principal desse livro confronta qual é a sua motivação em buscar o Senhor. Eu sei que olhando para isso, você talvez ache estranho um homem injusto sofrer. E talvez na sua cabeça, com um coração tão corrompido pelo pecado, você vire e fale assim, olha, isso seria certo se fosse contra alguém injusto. Contra um assassino, contra um ladrão, contra um estuprador. Isso seria certo contra essas pessoas, um político corrupto. É sobre essas pessoas que é justo o juízo de Deus, a mão pesada de Deus. É contra essas pessoas. Você faz juízos temerários. Se torna tão culpado quanto os pecadores que acusam. Não estou dizendo que você também tem que compactuar com os pecados deles, não. Você não vai aprovar isso. Mas você não está no direito de dizer que essas pessoas, elas precisam de um ato punitivo duro do Senhor, como Jó teve. Eu acho que também, às vezes, eu quero que você reflita no seu coração, e eu fiz esse exercício comigo, fiz esse exercício ontem com a Amanda, que talvez nós achamos estranho Deus punir um justo, um homem justo como Jó, porque nós temos medo de que isso aconteça com a gente. E aí, mais uma vez, o nosso coração corrupto e egoísta acha estranho a Deus, um Deus soberano, que é fiel, que é justo, que é santo, punir pessoas que aos nossos olhos são justas como nós. E aí o caso de Jó nos causa estranheza, porque a gente fala, isso pode acontecer comigo. Isso é complicado demais, porque isso pode acontecer comigo. E aí a gente fica pensando que Deus não é capaz de tocar nas nossas coisas por causa da nossa justiça pessoal que nós tentamos construir. E aí
o nosso coração egoísta, o nosso coração corrupto, ele é tão rápido em julgar outras pessoas que achamos ruins. Mas ele se vê extremamente contrário se isso se virar contra nós. Agora a gente não acha estranho quando a gente olha para aquela Páscoa, a famosa Páscoa de 33 ou 35 depois de Cristo, em que um homem injusto foi cravado no madeiro por causa de pessoas injustas como eu e você. A gente não acha estranho? A gente olha para a cruz e fala, isso daí foi uma excelente transação que Deus fez. Olha a belezura que Deus comprou na cruz. Ele fez um negocião me comprar. Se o sofrimento é para mim, que me sinto justo, é estranho. Agora, se o sofrimento é no outro, e esse sofrimento me beneficia, é bom demais. Vale a pena. A gente se sente desconfortável com a história de Jó, com medo dela repetir com a gente. Mas pela graça de Deus, ela não vai se repetir. Pela graça de Deus, eu e você merecíamos castigos muito piores do que de Jó. Pela santidade de Deus, falei pela graça, né? Pela santidade de Deus, nós merecíamos castigos muito mais duros do que os castigos recebidos a Jó. Pela santidade de Deus e pela nossa ofensa, nós deveríamos morrer e viver eternamente longe de Deus. O que é estranho é esse Deus amoroso, diante da nossa injustiça, se comover e nos perdoar. Isso deveria nos causar estranheza. Olhar para nós mesmos, pessoas que nós sabemos, nós não somos justos, não somos retos, não somos tementes a Deus às vezes, e dificilmente nos desviamos do mal. Às vezes corremos para abraçar o mal. Pessoas como nós são resgatadas na cruz de Cristo. O sacrifício de Cristo. De alguma maneira, Jó, ele mostra isso, mas muito pequeno, porque Jó, ele estava sofrendo sem motivo mesmo, mas o sacrifício de Jó não comprou perdão para ninguém, o sacrifício de Jó não deu salvação para ninguém, e Jó era pecador. Mas de alguma maneira, a história de Jó aponta para um evento maior, em que um justo, um perfeito, sofreu por injustos. Não só para ensinar às futuras gerações, como aconteceu no livro de Jó, mas para dar vida eterna. Nesse momento eu quero te mostrar que a lição de Jó não é sobre sofrimento, não é sobre punição. A lição principal de Jó é: por que você está disposto a buscar a Deus? Será que você só está disposto a buscar a Deus porque quando você olha para Ele, você vê nas mãos de Deus coisas que você quer na sua... Coisa que você está esperando assim, ó, vem para mim. E se a mão de Deus se recuasse? Na realidade, pior, e se a mão de Deus se estendesse, como fez para Jó? Você ainda teria motivos o suficiente para adorá-lo? Jó nos mostra e nos ensina e nos dá um modelo de que sim, devemos adorar a Deus e amar a Deus, independente do que Ele nos dá, ou independente daquilo que Ele nos toma. Nós devemos amar a Deus e ponto final. A lição de hoje, para mim e para você, é: ame a Deus e ponto final. Ame a Deus e ponto final. Não quero que você durma com medo. Será que a história de Jó pode se repetir? Não, não pode se repetir. Primeiro, como eu falei no começo, ela é particular. Ela não aconteceu antes, ela não se repetiu, ela não aconteceu antes do Antigo Testamento, antes de Jó, e ela não aconteceu depois. Ela é particular. Mas por causa de Jesus, nós temos proteção contra Satanás. Quando Satanás, ele vai até o Senhor e pede para peneirar nossas almas, o Senhor nos protege. Eu queria te mostrar isso de duas maneiras, em dois exemplos. O primeiro é na ceia, em que Jesus vai dizer a Pedro que Pedro negaria. Olha só Lucas capítulo 22, capítulo 22, versículo 31 e 32. Olha só que o Senhor Jesus diz para Pedro: então o Senhor disse: Simão, Simão, Satanás pediu para peneirar cada um de vocês como trigo.
Contudo, eu supliquei em oração por você, Simão, para que a sua fé não vacile. Portanto, quando tiver se arrependido e voltado para mim, fortaleça seus irmãos. Primeira coisa aqui que a gente aprende é que quando Satanás vai até Deus e pede para peneirar seus servos, para fazer com que seus servos desviem, nós temos um Senhor, nós temos um protetor, aquele que nos salva. E não só aquele que nos salva, mas aquele que está à frente de nós, nos protegendo contra as ciladas do inimigo, nos protegendo contra os ataques ferozes do inimigo e nos protegendo de cair. Se não perdemos o status de salvo, e se não caímos totalmente nas ciladas do inimigo, de maneira que não podemos voltar, é porque tem um guarda na frente. Esse guarda chama Jesus Cristo. Se iremos um dia chegar aos céus sãos e salvos, alguns com cheiro de queimado no inferno ainda, mas vai chegar no céu, é porque na frente dele tem um guarda chamado Jesus Cristo. E para confirmar isso, João, um outro apóstolo, vai escrever também sobre esse fato em 1 João capítulo 5, versículo 18. Ele diz assim: sabemos que os nascidos de Deus não vivem no pecado. Ou seja, as pessoas que foram salvas, elas santificam-se. E elas se santificam por quê? Sabemos que os nascidos de Deus não vivem no pecado, pois o Filho de Deus os protege e o maligno não os toca. Você se santifica e você vai se tornando o dia de uma pessoa íntegra, uma pessoa reta, temente a Deus e que se desvia do mal, não por seu exercício pessoal de santificação, mas porque tem o Filho de Deus que está na sua frente e está te poupando às vezes de ataque e está te fortalecendo a cada vez que você cai, te estendendo a mão, te trazendo de volta e principalmente não deixa que o maligno te toque. Você que é servo de Deus, filho de Deus, que nascido de novo, Satanás não tem mais poder de fazer isso. Pode dormir tranquilo. O que aconteceu com Jó não vai acontecer com você. Mas a pergunta permanece: por que você busca o Senhor? É de maneira interesseira? Você busca o Senhor na esperança de que Ele te dê coisas que você quer? Ou que Ele crie uma redoma em volta de você para que o mal não te atinja? Você tem sido interesseiro? Você tem ido até a cruz só com medo do inferno? Achando que Jesus é apenas uma apólice de seguro contra o fogo do inferno? Tem sido egoísta, interesseiro? Quero te chamar a ter uma atitude prática agora. Quero te chamar a fazer o que Jó fez. Se você é alguém que talvez cogitou buscar o Senhor por interesse pessoal, porque gosta de estar aqui porque as pessoas estão aqui, busca o Senhor por causa das pessoas, para que você tenha uma imagem de bom moço, de boa moça, de um bom homem e uma boa mulher. Você tem buscado o Senhor só para que seus filhos tenham um caminho legal para seguir, não porque você o ama e ponto. Esse é o momento de você fazer a primeira atitude de Jó, súplica. Quero que você tenha um momento de súplica. Peça ao Senhor: Senhor, eu te amo, mas até o meu amor pelo Senhor é corrupto. Santifica o meu amor. Senhor, eu te amo, mas eu queria te amar mais. E eu sei que sou até incapaz de te amar. A tua palavra me diz que eu só amo porque o Senhor me amou primeiro, e por isso eu te peço, me ensina a te amar, sem segundas intenções. Depois dessa oração, eu quero que você faça o que Jó fez. E nesse momento nós vamos fazer aqui junto com a equipe de louvor, nós vamos louvar. Eu quero que você, enquanto cante essa canção, adore o Senhor, não esperando algo em troca, não com interesses secundários ou pessoais, mas adore o Senhor, simplesmente porque Ele merece, porque os caminhos dele são altos e Ele é muito maior do que a gente. Adore o Senhor porque Ele, na sua graça, nos deu condições de amá-lo. Adore o Senhor e ponto final. Vamos orar? Senhor, nós te suplicamos nesse momento para que o Senhor nos dê um coração que te ama. Senhor, o Senhor sabe que uma das maiores tristezas da minha vida é que eu não consigo te amar como eu um dia idealizei que te amaria. E Senhor, uma das coisas que mais me entristecem é porque eu não te amo mais. Mas Senhor, hoje,
diante da tua igreja, daqueles que ouvem e assistem esse vídeo, não só a mim, mas a todo o teu povo, eu te peço, nos ajude a te amar e ponto final. Não fazer como aquela criança egoísta que agrada, que elogia o pai, porque sabe que nas mãos do pai tem um carrinho que ela quer brincar. Isso é o que os cachorros fazem. Isso é o que os animais fazem, obedecem, esperando o petisco. Mas filhos verdadeiros, não. Pai, nos ensina a sermos filhos que te amam. E ponto final. Senhor, estamos num momento em que o sofrimento nos cerca. Irmãos nossos estão sendo acometidos dessa doença. Amigos nossos estão sendo acometidos dessa doença. Irmãos nossos estão ficando com as reservas financeiras vazias. Alguns já não têm mais o que usar. Às vezes nós estamos tristes, Senhor, por ver confusão no nosso país. E nesse momento eu te peço, para que a nossa boca não seja usada para insultá-lo, demonstrando que o nosso coração só é temente ao Senhor quando as coisas dão certo. Mas, Pai, que nesse momento da nossa boca saia louvor e engrandeçamos o Senhor, porque o Senhor é o único digno de ser louvado e o Senhor é grande o suficiente para controlar nossas vidas e nos levar até a morada celestial em segurança. Porque eu sei que o meu Redentor vive e Ele há de se levantar na terra. Faço minhas palavras de Jó. Não numa fé que espera algo que não veio, mas numa fé consciente de que meu Redentor, Ele viveu, morreu, ressuscitou, subiu aos céus e virá me buscar. Louvado seja o teu nome. Por Jesus Cristo. Amém. O único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno e imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. O único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno e imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. Consagramos todo o nosso ser a ti. O único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno e imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo o nosso ser a Ti.
ti, ó Rei Jesus, coroamos. A ti, ó Rei Jesus, adoramos o teu nome, nos rendemos aos teus pés. Consagramos todo nosso ser a ti. Consagramos todo nosso ser a ti. Consagramos todo nosso ser a ti. Vamos encerrar o nosso culto dessa noite? Senhor, nós te agradecemos porque o Senhor nos protege, o Senhor nos guarda. Nós queremos, Senhor, amar o Senhor e ponto final. Que a graça do nosso Senhor Jesus, o amor do nosso Deus Pai e as consolações do Santo Espírito estejam com todos nós agora e para todo sempre. Amém. Uma boa semana para você.